vou só agora, pode ser agora, não tem problema. Bom, então, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Já está tarde, a gente já está um pouco cansado, acredito que vocês estejam um pouco cansados já, né? Viu tanto sobre Canadá, mas eu queria compartilhar um pouco da minha experiência. Agradeço a presença de vocês aqui, agradeço o convite da CI para poder palestrar. Meu nome é Igar, trabalho e represento a Universidade de Windsor, aqui no Brasil, fico baseado em São Paulo. Tá? Eu entendo que, quando eu fui intercambista, morei em Toronto, no Canadá, e um dos primeiros passos que eu tive quando eu fui fazer o meu projeto de intercâmbio foi visitar uma feira de estudos. Então, eu acho que vocês estão no caminho correto, determinar o que vocês estão buscando, decidir o país, decidir a cidade, e decidir o programa que vocês querem fazer e que mais se adapta ao que vocês estão procurando. Tá? Eu morei em Toronto por... Eu morei em Toronto por praticamente um ano, tive a possibilidade de conhecer outras cidades, conheci Montreal, conheci Vancouver, não, conheci Montreal, Ottawa, mas ainda vou conhecer o Windsor, tá? Eu ainda não conheço, ainda vou conhecer o Windsor, mas falando um pouco sobre o porquê escolher Canadá, né? O primeiro passo. Só uma pergunta, alguém já visitou o Canadá aqui? Ninguém foi para o Canadá, vocês estão perdendo tempo, gente. Então, primeiro, pela excelente qualidade de estudo, né? As instituições de ensino, sejam elas de programas de high school, de ensino superior, de ensino médio, elas têm excelente qualidade de ensino, e esse é um dos pontos que o Canadá é mais conhecido, né? O Canadá está no top 8 de países que recebem investimento do governo para suas instituições. Então, só dando um exemplo de universidades, que é o que eu vou abordar aqui, toda universidade pública, ela recebe valores do governo canadense, não só do governo canadense, mas também da indústria privada, para poder elaborar os seus programas, criar pesquisas. Então, as instituições naquele destino, em Windsor, no Canadá, elas recebem muito investimento do governo, muito aporte do governo. Isso faz com que a faculdade ganhe, a universidade ganhe um grande nome dentro do mercado de educação lá, correto? Preço, né? Comparando com outros destinos, as universidades e os colleges no Canadá, eles vão ter um custo um pouco mais em conta, talvez, do que a Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, até por conta do câmbio, né? Isso ajuda bastante. Eu acho que muita gente, pelo menos eu senti isso, muito das pessoas que vieram conversar comigo hoje, estão procurando o Canadá não só pela alta qualidade de ensino, mas também pela possibilidade de trabalho.
né? Enquanto você faz um programa de graduação em um college ou uma universidade pública, e esse programa ele é um programa full-time, você tem a permissão de trabalho de 20 horas por semana. Tá? Isso não vai fazer com que você pague a tua universidade, não vai fazer com que você pague o valor total da tuition do teu curso, mas isso vai ajudar muito no teu dia a dia, a pagar um aluguel, a comprar a refeição do mês. Então, trabalhar 20 horas por semana acaba ajudando muito o estudante. Tá? Por enquanto, e por conta da pandemia, o governo canadense está liberando que o estudante desse tipo de programa ele trabalhe por 40 horas semanais. Tá? Mas isso é algo que a gente não sabe até quando vai acontecer. Até tem uma data, pode ser que seja postergado ou não, a gente ainda não tem uma definição. Okay? Os programas dentro da Universidade de Windsor e a parte de trabalho, além de você poder trabalhar essas 20 horas na área que você quer, as universidades ainda oferecem os programas de co-op, né, que são programas de estágio, onde você pode aplicar todo o teu conhecimento, toda a base que você está ganhando na universidade em um estágio, seja ele remunerado ou não. Tá? E eu acho que a grande cereja do bolo do Canadá ela está aqui, que é o PGWP, não sei se vocês já ouviram falar dessa sigla, que é o Postgraduate Work Permit, é uma permissão de trabalho que o estudante ganha após o término do curso dele. Né? Ele ganha não, ele solicita essa permissão de trabalho e isso vai variar de acordo com o tempo de curso que ele fez. Então, se ele fez um curso full-time em uma universidade pública, ele vai ganhar mais 2 ou 3 anos de permissão de trabalho para ele colocar em prática tudo que ele aprendeu. Tá? E a qualidade de vida, né? Eu morei no Canadá e eu fico impressionado até hoje com a segurança. Nunca tive nenhum tipo de problema, principalmente em cidades menores. Natureza exuberante, né? A gente vê dentro de uma cidade a natureza inserida. Você tem excelentes índices, sempre algumas das 10 melhores cidades do mundo, elas estão no Canadá. Então, eu acho que a qualidade de vida ela ajuda bastante na escolha do destino. Okay? Tá. Aqui é alguns dados importantes que foi uma pesquisa que foi feita pelo governo canadense no final do ano passado. Taxa de desemprego no Canadá no último ano, 5%. Tá? Em 2022, e muito por conta da pandemia, 960 mil vagas de emprego abertas em 2022. O planejamento do governo canadense é que para os próximos anos sejam abertas mais de 6 milhões, até 2035, mais de 6 milhões de vagas de emprego. Isso, empregos de... você pode trabalhar dentro da tua área ou não. Tá? Então, o Canadá, e eu costumo dizer que é um país que quer você, a gente ouve muito falar, é um país que quer você lá dentro como imigrante, como um cidadão canadense, mas ele quer que você invista no país também. Né? E ele quer que você se profissionalize lá dentro, ele não quer que você siga a vida toda fazendo a mesma atividade. Tá? Então, é um país que tem muito a oferecer para vocês. Bom, alguém já ouviu falar de Windsor? Conhecem Windsor? Bacana. Windsor é uma cidade que está ao sul de Toronto, é a cidade mais ao sul do Canadá. Tá? É uma cidade, para nós, brasileiros, de tamanho pequeno, talvez para o canadense de tamanho médio. Aproximadamente aí está ali 217, mas deve estar beirando seus 220 mil habitantes. Tá? Tem um dos melhores climas do Canadá. Eu, quando fui para o Canadá, eu sempre gostei muito de frio. Né? Tem gente que tem horror a frio, brasileiro principalmente, mas eu, quando cheguei em Toronto, cheguei no inverno, peguei menos 25 graus em Toronto. E em Windsor, vai ser frio? Vai.
mas você vai ter temperaturas mais amenas, né? Então você vai pegar temperaturas ali entre -10, -8 graus no inverno e um verão de 25 a 30 graus, então é algo bem mais tranquilo, mas vocês também não precisam se preocupar com o frio, porque você tem aquecimento dentro de casa, no transporte público, tá? Mas para quem tem muito medo de frio, é uma boa cidade para ficar. Windsor faz divisa com a cidade de Detroit, nos Estados Unidos, e por isso é um grande polo industrial, principalmente voltado para a área de automóveis, né? Então você tem grandes montadoras como a Fiat Chrysler, como a Ford Motor, e você tem isso tanto do lado de Detroit quanto do lado de Windsor, ok? Então, quem está pensando em fazer um curso que envolva essas áreas de engenharia mecânica, a engenharia no geral, eu acho que é a cidade ideal para vocês. Tá? Epicentro Internacional de Logísticas na América do Norte. 1/3 de todo o comércio feito entre Estados Unidos e Canadá, ele passa por Windsor. Tá? Então, a área de logística é muito forte nessa região também. Uma das cidades mais em conta para se morar no Canadá. Tá? Então, quando a gente está fazendo esse tipo de pesquisa de onde nós vamos morar, é importante também pensar no futuro, a longo prazo, né? Poxa, eu vou escolher uma cidade grande como Toronto ou como Vancouver, onde eu vou ter um custo de vida e um aluguel de $2.500 por mês, $2.800 por mês, sendo que eu posso morar em uma cidade menor com um aluguel de $1.000, $1.200 por mês. E isso faz grande diferença lá na frente, né? Então, não só o aluguel, mas o custo de vida, a alimentação no dia a dia, o transporte público, isso é muito mais em conta em Windsor. Tá? E um ponto que eu acho muito importante é que, geograficamente falando, Windsor é uma cidade que ela é muito bem localizada, né? Você está perto de grandes centros, você está do lado de Detroit, você está perto a 4 horas de carro de Toronto, você está próximo a Chicago, a Washington, a Nova York. Então, se você... estou estudando aqui na universidade, cansei, eu quero ficar um pouquinho, eu quero sair para curtir um pouco, conhecer algo novo, né? Pega um carro, aluga um carro, você está a 4 horas, vai conhecer um grande centro, vai conhecer Toronto, que é a porta de entrada do Canadá. Se você tem o visto americano, atravessa a ponte e vai conhecer Detroit. Né? Então, é uma cidade que está muito bem localizada. Em relação ao Windsor, é isso. E eu queria... geralmente as pessoas acabam fazendo... abrir para perguntas no final. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre o Windsor nesse momento. Está tudo tranquilo? Bacana? Perfeito. O quão importante a Universidade de Windsor é para o Canadá, para a província de Ontário. Tá? Essa é uma visita que foi feita pelo Justin Trudeau, que é esse rapaz que está no meio de camisa branca, é o primeiro-ministro do Canadá. Ele fez essa visita na Universidade de Windsor. Ele foi visitar o campus de engenharia porque a universidade está desenvolvendo eu não entendo muito bem de engenharia, tá? Mas ela está desenvolvendo uma forma de alguns carros com poluição zero, enfim. E esse foi um dos principais motivos da visita do Justin Trudeau, não só na cidade, mas na universidade também. Tá? Então, é feito muito investimento do governo canadense dentro da cidade de Windsor. Okay? Olha que foto bacana. Né? Essa daqui é uma foto desse lado, onde você tem o gramado verde, você tem a cidade de Windsor, aí você tem o rio, e do outro lado, onde a gente vê aqueles prédios, você tem Detroit. Então, você tem uma cidade pequena de um lado e um grande centro do outro. Tá? Imagina passar um final de semana curtindo e cansou, dar um pulo até os Estados Unidos. Tá? Então, é bem bacana. Bom, vamos falar um pouquinho de números especificamente da universidade. Tá? A universidade foi fundada em 1857. É uma universidade que tem hoje, em média, 16.600, eu acredito que até subiu um pouco mais o número, 16.800 estudantes. Tá? Desses estudantes,
23%, algo em torno de 4.000, 4.200 estudantes internacionais. E aí de todas as regiões do mundo, né? Tem indianos, tem mexicanos e inclusive brasileiros. Um número que eu acho bem importante aqui, e principalmente quando a gente fala de universidade, né, pensando, poxa, uma universidade de Toronto, você vai ter, dentro de uma sala de aula, 200 estudantes, 150, 200 estudantes para um professor. Na Universidade de Windsor, você tem uma média de 26 estudantes por professor. E o porquê que isso é importante? Porque você traz para perto o professor, a pessoa que está te dando todo o ensino, você tem uma chance de tirar suas dúvidas de uma forma um pouco mais prática. Então, esse número é muito importante quando a gente está falando de universidade, né? Um número de aproximadamente 26 estudantes para cada professor. A Universidade de Windsor, dentro de todas as universidades do mundo, ela está no top 3 ranking. Tá? Então, é uma universidade que tem sua representatividade dentro da educação. 95% dos estudantes que se graduam na Universidade de Windsor, eles já saem da universidade empregados, com emprego. Ok? Tá. A Universidade de Windsor ela oferece 9 faculdades, tá? Faculdade de Business, Ciência, de Artes, de Engenharia, Human Kinetics, Education, e além das 9 faculdades, a gente também oferece o programa de inglês. Então, o estudante que vai para a universidade, ele consegue fazer desde o programa de inglês até a sua pós-graduação, o seu PhD. Tá? Algumas áreas, nós oferecemos de uma forma um pouco mais forte para o estudante brasileiro. Por quê? Hoje não existe um ranking oficial que determina as faculdades e universidades do Canadá. Se você entrar num site, você vai ver o ranking daquele site. Mas existem algumas universidades que você tem um curso mais forte por região. E justamente pelo fato que eu expliquei aqui há pouco, né, de ser uma região onde você tem um polo industrial muito forte, os cursos na área de engenharia são muito fortes, os cursos na área de business, até pela universidade ser acreditada pela AACSB, que é uma acreditação que somente 1% das escolas de negócio do mundo possuem, é um curso muito procurado também. Tá? E os cursos na área de ciência. Windsor ela é cercada por 5 grandes lagos. Então, é feito muito investimento na área de pesquisa, na área de biologia, dentro dessa região. Então, os cursos na área de ciência eles são bem fortes também. Tá? Mas o nosso carro-chefe acaba sendo engenharia. Muita gente nos procura para engenharia. Ok? Nós oferecemos cursos, então, os cursos de graduação de 4 anos, tá? E os cursos de pós-graduação, que chamamos de Masters, eles têm 2 anos de duração. Todos os cursos full-time, eles dão direito ao PGWP e dão direito à permissão de trabalho. Ok? Bom, aqui é uma lista dos cursos que nós oferecemos dentro das faculdades de graduação. Tá? Então, eu quero até dar uma ênfase para um curso, por exemplo, o Business Administration. Se você escolhe o Business Administration, além de fazer toda a base do curso, você ainda consegue escolher uma especialização a partir do seu 3º ano. Então, eu quero focar, por exemplo, em negócios internacionais. Então, a partir do seu 3º ano, você consegue fazer um Business Administration com foco em negócios internacionais. Tá? Para você ser aceito em um curso desse, o time de admissões da universidade ele faz uma média das suas notas do ensino médio, né? Então, que é o chamado GPA. Então, sempre que vocês verificarem isso, é a nota de corte do GPA, esse quadrado laranja, né? É a nota de corte do GPA para determinado curso. Tá? Então, precisa ser, por exemplo, um aluno que vai estudar engenharia, ele precisa ter um GPA. Cadê a engenharia aqui? Ele precisa ter um GPA de 74%, mas é claro que o time de admissões ele vai focar ali na área de exatas, que é importante
que é algo que o estudante precisa ter se destacado durante o ensino médio dele. Um outro ponto bacana, eu não sei se vocês estão vendo aqui, existem alguns cursos, Business Administration, Physics, Medical Physics, que são cursos que têm uma mãozinha segurando, né? Esse programa, essa mãozinha, ela significa que esse programa em específico ele tem o co-op, ele tem o estágio que deve ser feito para a conclusão do programa, e o estágio sempre na área do curso, tá bom? Aqui são alguns dos programas de pós-graduação que nós oferecemos. Tá? Vou dar mais uma vez a ênfase para os programas de engenharia. Tá? Entretanto, diferente dos programas de graduação, os programas de engenharia eles são muito mais concorridos. E a universidade ela sempre vai querer pegar os estudantes que têm uma avaliação melhor. Tá? Então, o que eu recomendo, se você pretende fazer uma aplicação para um curso de pós-graduação, aplique com bastante antecedência, ok? E tenha ciência que você tem boas notas, porque a universidade ela vai querer captar os melhores estudantes, ok? Para os cursos de pós-graduação, existem alguns, e os de engenharia, eles também têm disponibilidade de co-op, tá? E esses cursos eles têm 2 anos de duração, também dão direito ao PGWP e também dão direito que o estudante trabalhe enquanto estude, aquelas 20 horas semanais que eu comentei. Tá? Além disso, para a aplicação dos programas de Masters, vocês vão precisar fornecer referências, carta de intenção. Então, é um programa que demanda um pouco mais na aplicação do estudante. Tá? Bom, como eu havia dito, 100% dos programas da Windsor eles têm uma parte experimental. Mesmo que ele não tenha o co-op, em algum momento do curso que você vai fazer, seja ele um curso de graduação ou um curso de master, você vai ter uma parte experimental, porque é importante que você tenha isso para entender como que o curso funciona, para colocar aquilo que você está aprendendo em prática. Tá? E aí, a Windsor, como eu disse, ela oferece os cursos com a parte de co-op, com a parte de estágio, tá bom? Então, só para vocês terem uma noção, um estudante que está fazendo um curso na área de business e ele vai aplicar para um co-op, ele vai ganhar, em média, de 17 a 28 dólares por hora. Né? Isso na área do co-op. Um estudante que ele está fazendo a área de computer science, ele vai ganhar entre 19 e 33 dólares por hora. Tá? E aí a área de engenharia de 18 a 35 dólares por hora. Uma coisa bem legal é que, mesmo que o estudante ele não faça um estágio, a própria universidade, de vez em quando, oferece algumas vagas de emprego. Eu estou com uma estudante chamada Maria Eduarda, ela está fazendo um curso de criminologia na universidade, ela iniciou ano passado e assim que ela entrou, ela já conseguiu essa vaga que a gente chama de GSA, Global Student Ambassador. Ou seja, ela dá suporte para os estudantes que estão chegando na universidade, ela dá suporte de mídias sociais para a universidade e já no seu primeiro ano está tirando 1.500 dólares aproximadamente por mês. Né? Então, às vezes a gente entende que o curso ele tem um custo alto, que ele tem um valor agregado no início, principalmente muito alto, mas você consegue diluir isso trabalhando. Okay? O co-op, na Universidade de Windsor, ele funciona um pouco diferente de outras instituições, né? Principalmente dos colleges. Então, você faz o seu primeiro ano de curso e, em seguida, nas suas férias, você é colocado para fazer esse co-op. Tá? E o co-op ele pode ser feito na cidade de Windsor, ele pode ser feito na província de Ontário, ele pode ser feito no Canadá, e algumas vezes a universidade ela encontra vagas de estágio até mesmo fora do país. Então, a gente já teve estudantes que foram fazer o co-op, o estágio dele, na Alemanha. Entendeu? Então, isso é bem bacana, cara. Eu acho que é um grande diferencial. Tá? Bom, vamos lá.
Aqui são algumas empresas que vão captar estudantes dentro da universidade. Tá? Então, dando um exemplo bacana, se não me engano, foi o CIBC, eu posso estar errado. Ano passado foi captar 50 estudantes da área de negócios da universidade para fazer o co-op dentro da empresa, e aí até depois precisou captar mais 20 estudantes. Então, você tem toda a indústria investindo dentro da universidade, mas eles vão fazer a captação dessa mão de obra especializada lá dentro também. Então, a chance, se você se destacar dentro do teu curso, dentro da tua turma, a chance de você conseguir que uma empresa grande, uma Ford, uma CIBC, uma PepsiCo, te pegue lá dentro do curso, ela é muito alta. Tá? Bom, falar um pouquinho sobre preços, valores, né? É importante que a gente toque nesse assunto. A média de valores de um curso de graduação na Windsor, um curso de 4 anos, um bachelor, ela é de 27 a 32 mil dólares por ano. Tá? Já para os programas de pós-graduação, para os masters, esse valor ele fica entre 23 e 24 mil dólares por ano para um programa de 2 anos. Né? A gente entende, a gente sabe que realmente não é, até mesmo quando a gente vai competir com um college que tem cursos com uma duração um pouco menor, o valor também é mais baixo. Mas a gente tem que levar em consideração que você está agregando todo um valor daquela universidade, todo o peso daquela universidade dentro do seu currículo e dentro da sua graduação. Tá? Mas, ainda assim, a Universidade de Windsor ela oferece algumas bolsas de estudo, que são bolsas de estudo automáticas. Você ganha ela no momento da tua aplicação, mas ela está vinculada ao teu GPA. Mais uma vez, se você foi um bom aluno, você ganha com isso. Então, se você tem um GPA de 85% a 89%, você vai ganhar uma bolsa de estudos de $1.000. Se esse GPA ele foi de 90% a 95%, esse valor ele passa para $10.000, e, em seguida, de 95% a 100%, esse valor ele passa para $16.000. Os dois últimos eles são diluídos por ano. Tá? E, além disso, existem alguns cursos, em algumas épocas, que eles saem com uma bolsa de estudos. Né? Dando um exemplo bem interessante que nós tivemos ano passado, a Faculdade de Engenharia estava dando bolsa de estudos para mulheres que se matriculassem no curso de Engenharia Mecânica. Por quê? Para fomentar, para aumentar o número de mulheres dentro desse curso, que é um curso que a gente, historicamente, é tomado por homens. Tá? Além disso, a University of Windsor ela tem a International Student Tuition Guarantee. O que significa isso? Em algumas instituições, todo ano ou todo termo, você tem um reajuste de valores. E a gente já viu aí instituições que deram 2% de reajuste, 5% até 15% de reajuste de uma tuition de um termo para o outro. Né? A University of Windsor ela vai garantir durante os 5 primeiros anos a tua mesma tuition que você pagou no seu primeiro termo. Tá? A não ser que você escolha uma outra, mais créditos para cursar, mas o valor da tuition ele é garantido durante os 5 primeiros anos. Então, você não sofre com reajustes. E isso é muito importante porque, às vezes, você pode entrar em uma universidade onde você começa pagando um valor, no final você está pagando 15% a mais, e isso acaba quebrando o teu planejamento financeiro. Ok? Bom, foi uma apresentação breve e rápida, mas eu queria abrir agora para perguntas, entender as necessidades de vocês. Eu já atendi o rapazão ali em cima, mas queria, se tiver mais pergunta, pode fazer, fica à vontade. Como que eu posso ajudá-los? Vamos lá. Só um minutinho que eu acho que vão te trazer um microfone aqui. Vamos lá. Está desligado?
Foi. Agora foi. Vamos lá. Ok. E queria fazer uma pergunta, querido, é o seguinte, esse GPA que você falou que é A média, né? é uma nota que eles tiram a média, né? Isso mesmo. Isso pode ser, por exemplo, um curso de Master Degree, ou seja, para uma pós-graduação? Ela tem relevância? Você diz o seu GPA ser analisado para um curso de Masters, é isso? Porque no caso eu já sou formado aqui, eu queria fazer, por exemplo, uma pós-graduação lá. Não, principalmente para o curso de Masters. Só que a grande diferença de um curso de graduação para o curso de Masters é que quando você faz a aplicação para um curso de pós-graduação, a universidade ela não vai escolher os primeiros que aplicaram. Ela vai escolher os melhores que aplicaram, porque a universidade ela quer trazer para ela os estudantes que vão agregar muito valor, que vão se destacar por conta de pesquisas. Então, no quesito de Masters, de pós-graduação, o GPA mais alto ele vai contar mais. Tá? E nesse caso a gente está falando do histórico não escolar, no caso do histórico acadêmico. Do histórico acadêmico, Perfeito, justamente. Perfeito. Tá? Aí, conforme for a média das suas notas gerais, eles vão te isso mesmo, colocar isso a sua mesmo. porcentagem ali no GPA. Isso mesmo. Perfeito, E obrigado. se não me engano, eu tenho um curso de Masters que ele pede de match também, que é uma prova específica de matemática, se não me engano. Okay. Tá? Mas o teu GPA para esse tipo de curso ele precisa ser bem alto. Cara, se você é um bom aluno, se você é um aluno aplicado, aplica ali, tenta, mas tenta com bastante antecedência. Tá? E isso pode me gerar em retorno, inclusive, para não só desconto na mensalidade, mas alguma outra coisa? Não. Para cursos de pós-graduação, a Universidade de Windsor ela não oferece bolsas de estudo, somente para os cursos de graduação. Por quê? Para cursos de pós-graduação, nós temos filas de espera de praticamente um ano e meio. Então, é uma demanda muito alta. Então, pós-graduação não tem bolsa de estudo nem desconto. Entendi. Tá? Seria só para selecionar quem entra, quem não entra. Isso mesmo. Isso Perfeito. mesmo. Obrigado, viu? Imagina que é isso. Desde que o estudante tenha a permissão para fazer o estágio, que ele tenha o visto para fazer o estágio, ele pode ser nos Estados Unidos. Né? Eu acho, se não me engano, nesse caso que o estudante ele foi para a Alemanha fazer o estágio dele, ele tinha a cidadania alemã. Então, ele pôde fazer o estágio lá. Tá? Mas, assim, Windsor é uma cidade que tem... o índice de desemprego em Windsor é de 5%. Você tem 95% de pessoas empregadas. Então, provavelmente, você vai encontrar algo na tua área ali em Windsor. Tá? Principalmente nessas que eu comentei. Mas se você encontrar, por exemplo, em outro lugar do Canadá, até porque esse estágio ele é oferecido nas férias do estudante. Então, se ele quiser ficar ali na cidade de Windsor, ele fica, ou ele pode partir para outro lugar do Canadá para fazer esse estágio. Entendeu? Imagina. Porque a gente tem parentes. Ah, bacana, bacana. Se vocês tiverem a possibilidade, tiverem o visto, não tem problema. Pode ser feito, tá? Tem design gráfico? Eu não tenho design gráfico, infelizmente, tá? Depois, se você quiser, a gente pode até sentar. Eu tento encontrar alguma universidade que eu tenho amizade com um representante e te passo. Enfim, aí você conversa com o representante dessa universidade. Tá? Mas, desculpa, infelizmente, eu não tenho. Mais alguém? Eu tenho o Recursos Humanos como uma especialização. Dentro do curso de administração, foi o que eu expliquei aqui. A partir do seu terceiro ano, você consegue entrar e fazer a especialização, escolher a especialização de recursos humanos. Tá? Olá. Onde? Tudo bem? Tudo bem. Para fazer a especialização, um MBA no caso, qual que é o nível de inglês que você precisa ter? Olha, independente do curso, né, eu estava explicando isso para o pessoal lá em cima, a gente tem que considerar que você vai estudar em uma universidade onde os professores vão todos lecionar em inglês
e você vai estudar com alunos nativos. Então, você precisa ter um entendimento muito bom do inglês. Você precisa falar, você precisa escrever, você precisa ler muito bem inglês. E justamente por isso que, no processo de aplicação, você tem que enviar o seu certificado de proficiência, né? Os aceitos pela Universidade de Windsor, eu vou falar os 3 principais que são mais comuns aqui no Brasil: IELTS, TOEFL e o Duolingo, que é uma boa opção, uma opção mais em conta, tá? Mas no caso da graduação, o inglês você consegue entrar com a nota de corte, tá? Mas para os cursos de pós-graduação, ainda assim a universidade vai levar em consideração os níveis mais altos que vão aparecer para eles, tá? Então, precisa ter um bom nível de inglês, sim. Obrigada. Você falou que os cursos de pós-graduação não têm bolsa, mas como que funciona a bolsa nos cursos de graduação? Tá, então você tem as bolsas que são de entrada automática, tá? Nos cursos de graduação. Então você tem essas que eu comentei, onde o estudante ele tem um GPA de 85% a 90%, e aí no momento em que você faz a aplicação, você recebe a tua carta de oferta, lá já vai te dizer se você se você foi aceito para determinada bolsa de estudos, né? Então, essas são as bolsas de estudo de entrada automática. Aí você tem as bolsas de estudo por curso também. E, além disso, você tem as bolsas de a bolsa de estudo que pode ser por esportes também. Eu acho que a gente até chegou a conversar sobre isso. Você fazendo parte dentro de algum dos times de esporte da Universidade de Windsor, você pode conseguir uma bolsa de estudos para fazer aquele programa também. Tá? Então, não sei se eu consegui responder tua pergunta. Não, sim. Mas funciona basicamente dessa forma. Tá certo, obrigado. Imagina. Mais alguém? A área da saúde é uma área mais complexa do estudante internacional entrar, principalmente o curso de medicina, né? Para você fazer um curso na área da saúde no Canadá, você precisa ter uma base. Geralmente, quem vai cursar medicina, por exemplo, a pessoa acaba fazendo um curso na área de biologia para ter essa base e, em seguida, entrar num curso de medicina. Lá, a medicina ela funciona como uma pós-graduação, né? Então, você não consegue sair daqui brasileiro e ingressar num curso de medicina direto. Você tem que fazer um curso de biologia, bioquímica, biotecnologia, enfim, um curso de Human Kinetics, que estuda o movimento do corpo, para depois você conseguir entrar em um curso na área da saúde. Basicamente funciona dessa forma. Tá? Então, é um pouco mais complexo. Tanto a área da saúde quanto a área do direito são áreas que a própria instituição de ensino ela disponibiliza poucas vagas para alunos internacionais. Tá? Então, acaba sendo um pouco mais complexo. Por favor. Eu finalizei a graduação de engenharia civil. Só um minutinho, por favor. Maravilha. Para todo mundo ouvir. Bom, então, finalizei a graduação de engenharia civil e eu gostaria de saber se lá meu diploma não é aceito, né? Porque a engenharia lá corre de outra forma, né? Sim. A gente entraria mais numa parte migratória, mas o que eu entendo é que você teria... Isso é provincial, pode ter província que aceite ou não, mas você teria que fazer toda uma tradução do teu histórico, do teu programa, para fazer ele valer. Mas, ainda assim, você teria que tirar uma acreditação para poder trabalhar na tua área lá. Tá? Pode ser que essa acreditação venha como um estudo tecnológico, ou dificilmente você vai conseguir assinar um projeto na tua área. Você teria que se graduar lá de fato para conseguir fazer isso. Eu acredito que você consiga fazer essa tradução, mas, cara, assim, eu estou há 12, 13 anos no mercado já. Às vezes dá muito trabalho.
vale mais a pena você iniciar algo novo lá do que fazer toda essa tradução, porque às vezes a instituição de ensino, se você está fazendo uma transferência ou o órgão que está recebendo essa documentação, ele não aceita um curso que teve na tua graduação. Então, eu acredito que seja possível, mas é bem complexo. E o começar de novo não teria, por exemplo, uma eliminação de matérias? Por exemplo, de 80 matérias que eu cursei aqui, vai bater a grade mais ou menos, e aí vai eliminar, vai ficar faltando, por exemplo, 3 anos em vez de 4. Sim, Isso existe essa teria. opção. Existe essa opção. Entendi. Tá? Tá bom, obrigado. Aí você diminui o tempo de curso. Isso ajuda bastante, né? Ajuda bastante, diminui o pagamento também, né? Isso, exatamente. Isso o curso de biomedicina também, vocês também têm, né? Que é temos como se fosse biomedicina. pré-medicina, né? Isso mesmo. Entendi. Tá? Então Mas temos aí- o biomedicina, ele é um bacharel, então ele tem 4 anos de duração. Ah, é 4 isso que eu ia perguntar, se 4 ele tem anos. duração normal, 4 anos no Não, caso. 4 anos, isso mesmo. Tá bom, Tá obrigado, bom? viu? Imagina. Rapaz, ali você... Nessa questão dele de engenharia, por exemplo, Hum. se eu terminar minha faculdade de economia aqui e fizer uma pós em business, eu seria eu teria permissão de atuar na minha área pela pós-graduação em business. Eu não entendi tua pergunta, eu vou pedir para você repetir, por favor. Por exemplo, porque ele não conseguiria assinar projetos como engenheiro por Isso ele mesmo. ter a faculdade Aham, aqui. aham. Eu conseguiria atuar na área de economia lá, mesmo tendo a faculdade aqui, mas por uma pós no Canadá? Se ela for uma profissão regulamentada, você não consegue, tá? Então, em teoria, funciona da seguinte... Aqui no Brasil, você fez qual faculdade? Desculpa. Economia, Você fez economia e lá você quer fazer uma pós em business. business. Em teoria, você pode atuar na tua área. Isso vai da situação, se a profissão ela é regulamentada de fato. Sim. E pede algum documento que você tem, aí você vai ter que fazer um curso na área, vai ter que Entendi. tirar esse documento. Por exemplo, um contador, ele não consegue sair daqui do Brasil e e trabalhar como contador sem ter esse documento, essa carteirinha, que seria como uma carteirinha da regulamentação da função lá. Tá? Eu não sei se eu consegui te responder. Ficou confuso? Não. Vamos lá. Não, Então. é porque assim, eu estou pensando que assim, a não validação do meu certificado de graduação, eu teria na pós, que eu teria um certificado canadense pós-graduado Sim, em isso, business. Então eu conseguiria agir na minha área. Conseguiria tendo essa pós-graduação, conseguiria? Entendi. Aham. Eu só precisaria da validação para entrar numa pós da minha graduação isso aqui, mesmo. mas para a área eu consigo pelo pós-graduating Isso mesmo, no isso mercado mesmo. canadense. Sim. Entendi. Sim. Agora ficou claro. Área de business. Com business. É usar essa ponte. Sim. Mas se fosse isso economia, eu pode, sim. teria que ter uma lá, Isso mesmo. Que foi o exemplo que eu quis dar com o contador. né? Entendi. Tá bom, obrigado. Imagina. Mais alguém? Então, queria agradecer a presença de todos vocês mais uma vez. Se vocês quiserem meu cartão ou quiser conversar diretamente comigo, eu ainda vou ficar mais uns 10 minutinhos ali no meu stand da University of Windsor. Se não me engano, está na sala U Canada. Eu recomendo que vocês entrem em contato com a CI também, né? Não sei se vocês já contataram o seu consultor para ele dar algumas opções. Às vezes, a universidade ela não é a melhor opção para você, e eu sou muito aberto com os meus estudantes. Às vezes, um curso em um college vai suprir mais as suas necessidades. Ou então, você é um aluno de universidade, e a universidade ela vai te ajudar e vai te suprir todas essas necessidades. Então, tente entender o que você está procurando também, tente colocar isso no papel, tente pensar nos custos que você vai ter, e aí fica à vontade para entrar em contato comigo, que da minha parte, e eu tenho certeza que a CI vai auxiliar vocês da melhor forma possível. Tá? Muito obrigado a todos, gente.